Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Sou o professor Alex, disciplina Química, e se preparem. Peguem o seu lápis, caneta, borracha, seu caderno, façam todas as anotações que acharem necessárias, tudo bem? Também, sempre que possível, se você estiver usando seu celular, seu notebook, façam o print da tela. Para quê? Para que depois vocês aprofundem as suas pesquisas, né, passem para o caderno e aí vocês possam ter um aprendizado melhor. Tudo bem? Bom, na nossa aula nós vamos retomar o conceito de ligações iônicas, mas hoje na forma de resolução de exercícios. Então estaremos resolvendo questões com o objetivo de aprofundarmos essa ideia, esse conceito de ligações iônicas. Tudo bem? Bom, mas para iniciar as ligações iônicas, nós vamos primeiramente fazer uma revisão. O que são as ligações iônicas? E depois nós vamos partir para as questões. Show de bola? Então vamos lá, acompanhem, por favor. Bom, ligações iônicas. Ligações químicas. Na verdade, as ligações iônicas são um tipo de ligações químicas. E por que os átomos estabelecem ligações químicas? Por que os átomos se ligam? Bom, os átomos vão se ligar para adquirir uma estabilidade energética. Essa estabilidade energética ela vai acontecer quando dois átomos estabelecem ligações. No entanto, a química já tinha percebido que para alguns átomos, não há essa necessidade de estabelecimento de ligações químicas. Esses átomos eles estão agrupados e esse grupo recebe o nome de gases nobres. Os gases nobres, que é a última coluna na extrema direita da tabela periódica, esse grupo eles não estabelece ligações químicas. Na natureza, a maioria deles aparecem isolados. São átomos isolados. São átomos que estabelecem e geram moléculas. Tudo bem? E por que eles não se ligam? Eles não se ligam, turma, porque eles já são estáveis energeticamente. Se eles já são estáveis, eles não precisam estabelecer ligações. E aí você pode fazer mais uma pergunta. Mas, Alex, por que eles são estáveis? Eles são estáveis porque eles apresentam a última camada, a sua camada de valência, a sua última camada completa com 8 elétrons. É o que nós chamamos de teoria do octeto. O átomo vai se tornar estável quando ele completar 8 elétrons na última camada. Os gases nobres eles já apresentam essa última camada completa, com 8 elétrons. Com exceção do hélio, porque o hélio só tem uma camada. Então, essa camada ela ficará completa com 2 elétrons. Certo? Então, os átomos vão em busca de ter 8 elétrons na última camada, teoria do octeto. E para eles conseguirem esses 8 elétrons na última camada, o que eles vão fazer? Bom, os átomos vão poder perder elétrons, vão poder ganhar elétrons ou vão poder compartilhar elétrons. Ganhar, perder ou compartilhar. Bom, nas ligações iônicas, os átomos ou perdem ou ganham elétrons. Na verdade, alguém vai perder para alguém ganhar elétrons. Então, nas ligações iônicas, nós temos essa situação. Um átomo perde elétrons e o outro átomo ganha elétrons. E com isso, eles se tornam íons. O átomo que perdeu elétrons, ele vai se tornar um cátion, um íon positivo. E o átomo que ganhou elétrons, ele vai se tornar um ânion, um átomo negativo, um íon negativo. Aí nós vamos ter um íon positivo e um íon negativo. E pela atração eletrostática, positivo atrai negativo e vice-versa, haverá o estabelecimento da ligação, que vamos chamar de ligação iônica. Iônica vem de íons, positivo e negativo.
Show de bola? Então, revisamos o conceito, a ideia de ligações iônicas. Vamos partir agora para as questões. Acompanhem, prestem atenção, peguem o seu caderno, lápis, caneta, borracha, façam um print da tela e acompanhem. Bom, primeira questão. Explicar por que o íon sódio, né, Na+, é muito mais estável que o átomo de sódio, Na0. Turma, olha aqui na tela. Toda vez que você tiver uma questão onde no átomo aparecer o número 0, isso quer dizer que ele é um átomo neutro. O que é um átomo neutro, turma? O átomo neutro é aquele que apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, a mesma quantidade de partículas positivas e negativas. Então, se eles apresentam essa igualdade, a soma das cargas será zero, átomo neutro. Se houver uma diferença nessa quantidade de cargas positivas e negativas, aí eu vou ter um resultado ou positivo ou negativo. Eu vou ter um íon. Show? Bom, mas a pergunta é, por que o sódio, o íon sódio, o Na+, é mais estável do que o Na0, o sódio neutro? Vamos aqui. Eu fiz para vocês a distribuição eletrônica do sódio, o átomo neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Show? A última camada é a terceira e lá nós temos quantos elétrons? Um elétron. Mas ele é estável? Não. Por quê? Porque ele não apresenta 8 elétrons na última camada. Tudo bem? No entanto, se ele perder esse único elétron, o elétron da terceira camada, se ele perder, essa camada desaparece. E a última passa a ser a segunda camada, que apresenta 2 mais 6, 8 elétrons. Então, aqui nós temos o caso de um átomo que, para se tornar estável, ele deve perder elétrons. Então, ele perdendo um elétron, ele vai ficar o Na+. Quem perde elétrons fica positivo. Tudo bem? Então, ele vai perder um elétron. Vai se tornar o Na+. E sendo agora o Na+, ele passa a ter a sua última camada, que é a segunda com, olha aqui na tela, 2s2, 2p6, 2 mais 6, 8 elétrons. Então, perdendo um elétron, ele se torna estável. Por quê? Porque ele passa a ter 8 elétrons na última camada. E por isso que o íon sódio Na+, é mais estável do que o átomo neutro do sódio, o Na0. Show? Compreenderam? Vamos para a próxima. Para que um átomo neutro de cálcio se transforme no íon Ca2+, ele deve, letra A, receber 2 elétrons, receber 2 prótons, C, perder 2 elétrons, letra D, perder 2 prótons, letra E, perder 1 próton. Turma, nós nunca vamos mexer com os prótons, certo? Os prótons eles estão localizados no núcleo e a gente não mexe nos prótons. Por quê? Porque os prótons é a identidade, é o RG do átomo. O cálcio, ele é cálcio porque ele apresenta 20 prótons. Se ele perder um próton ou ganhar um próton, ele deixará de ser cálcio, certo? Então, a gente não mexe com prótons, a gente mexe com os elétrons. O átomo pode perder ou ganhar elétrons e nunca prótons. Então, aqui a gente já risca. Olha só, turma, a gente vai riscar a letra B, a letra D e a letra E. Por quê? Porque fala de prótons. Show de bola? Agora, vamos lá. A questão fala do Ca2+. 2+ ou mais 2, tanto faz. Turma, se ele é mais, se ele é positivo, isso quer dizer que ele perdeu elétrons. Ele perdeu elétrons. E a quantidade de elétrons perdida vai aparecer no número. Então, se eu tenho mais 1, quer dizer que ele perdeu um elétron. Se eu tenho mais 2 ou 2+, ele perdeu 2 elétrons. Mais 3, perdeu 3 elétrons. Então, aqui, turma, o átomo de cálcio, ele perdeu
2 elétrons. Então, letra C, perder 2 elétrons. Show? Mais uma. Um elemento possui 80 prótons, 110 nêutrons e 81 elétrons. Seu número atômico, bem como sua classificação quanto ao número de elétrons, serão respectivamente. Aí, olha só as alternativas. Letra A, 110 e átomo neutro. B, 80 e ânion. C, 81 e ânion. Letra D, 280 e cátion. Letra E, 110 e cátion. Então, vamos lá. São duas perguntas em uma. Ele quer saber, primeiramente, o número atômico. Turma, número atômico. Vamos lá, atomística. Número atômico é a quantidade de prótons. Olhem na tela. Número atômico é igual a prótons. Bom, a questão fala que nós temos quantos prótons, turma? Nós temos 80 prótons. Portanto, seu número atômico será 80. Número atômico, 80. Então, a primeira parte é 80. E aí, por 80, a gente só vai ficar logo com a letra B, porque é a única que começa com 80. Mas vamos lá. Olhando a questão, ele fala que tem 80 prótons e 81 elétrons. Então, nós temos mais elétrons do que prótons. Então, na verdade, nós temos aí um íon. Mais elétrons do que prótons, ou seja, mais cargas negativas do que positivas. Show? Como ele possui mais elétrons do que prótons, quer dizer que ele ganhou elétrons. Então, ele é um íon negativo. E o nome, turma, para o íon negativo é ânion. Então, aqui, na verdade, nós temos um ânion. Então, letra B, 80 e ânion, que é o íon eletricamente negativo. Show? Fácil, né? Vamos para mais uma questão. Um elemento de configuração. Né? Configuração é o mesmo, turma, que distribuição eletrônica, certo? É a distribuição dos elétrons nos níveis e subníveis de energia para um átomo. Então, nós temos aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Essa é a sua configuração eletrônica, a sua distribuição eletrônica. Bom, um elemento de configuração, como já citei, possui forte tendência para, olha só, perder 5 elétrons, perder 1 elétron, perder 2 elétrons, ganhar 2 elétrons ou ganhar 1 elétron. Ou seja, queremos saber se para esse átomo, ele deve ganhar ou perder elétrons para se tornar estável. Show? E quantos elétrons envolvidos? Bom, quando a gente faz a distribuição eletrônica, nós vamos focar, observar a última camada. Qual é a última camada, turma? É a terceira. E aí nós temos quantos elétrons nessa terceira camada? Ó, nós temos 3s2, 3p5. Quantos elétrons? Eu vou somar os expoentes. 2 mais 5, 7. Então, nós temos 7 elétrons. 7 elétrons na última camada. Ele é estável? Não. Ele não é estável porque ele não possui 8 elétrons na última camada. Ele possui apenas 7 elétrons. Bom, para ficar estável, ou seja, ter 8 elétrons na última camada, o que precisa acontecer? Precisa ele ganhar um elétron. Nesse caso, turma, é mais fácil ele ganhar um elétron do que ele perder todos esses 7 elétrons. Então, para ele, é mais fácil ganhar um elétron. Então, letra E, ganhar um elétron. A sua tendência é de ganhar um elétron para adquirir a estabilidade energética. Tudo bem? Mais uma questão? Para que um átomo de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual dos gases nobres. Olha só, os gases nobres sempre será a nossa referência. Por quê? Porque eles já possuem os 8 elétrons na última camada, portanto, já são estáveis. Então, para que o enxofre e o potássio adquiram a configuração de gás nobre, é necessário o quê? Aí nós colocamos aqui os números atômicos do enxofre, 16,
e do potássio, 19. E as alternativas são, letra A, que o enxofre receba 2 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons. Letra B, o enxofre perca 6 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons, ganhe 7 elétrons. Letra C, o enxofre ceda 2 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron. Letra D, o enxofre receba 6 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron. Por fim, letra E, o enxofre receba 2 elétrons e que o potássio ceda 1 elétron. Bom, o que vai nos ajudar aqui, turma, é a distribuição eletrônica. Como já conhecemos os seus números atômicos, e para um átomo neutro, o número atômico, que é a quantidade de prótons, vai ser também igual à quantidade de elétrons, então eu faço a sua distribuição eletrônica. Então, para o enxofre, fazendo a distribuição eletrônica, eu vou observar aqui a sua última camada, a terceira, ela é 3s2, 3p4. Ou seja, eu tenho 6 elétrons na última camada para o enxofre. 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons, qual é a tendência para o enxofre? Perder ou ganhar elétrons? Ele tem 6. Para ficar estável, deve possuir 8. Então, o que é mais fácil para ele? Então, qual é a sua tendência? É de ganhar 2 elétrons. Então, mais fácil para ele ganhar 2 elétrons. Então, o enxofre ele vai ganhar. Ou então, como está escrito na alternativa, vai receber 2 elétrons. Tem 6. Recebe 2, fica com 8. Tudo bem? E o potássio? Potássio, número atômico 19, a sua distribuição eletrônica. 1s2, 2s2 e assim vamos chegar à última camada. Qual é a última camada? A camada 4. Eu tenho quantos elétrons na camada 4? 4s1, um elétron apenas. Então, para ele é mais fácil perder esse elétron. Então, o potássio deve receber 2 elétrons, o enxofre deve receber 2 elétrons e o potássio perder 1 elétron. Então, a alternativa letra E. Vamos lá, mais uma. Sejam os elementos X com 53 elétrons e Y com 38 elétrons. Depois de fazermos a sua distribuição eletrônica, podemos afirmar que o composto mais provável formado pelos elementos é... Turma, aqui nós queremos a fórmula iônica, ou seja, combinando X com Y, vão ser necessários quantos X e quantos Y, certo? Bom, é fácil de resolver, mas vamos iniciar a questão observando a distribuição eletrônica, certo? A não ser que ele fale qual é a família dos elementos envolvidos, por exemplo, ele fala que o elemento é da família 2A. Aí eu vou entender que ele possui 2 elétrons na última camada. A questão fala que o elemento é da família 7A. Eu já entendo que ele possui 7 elétrons na última camada. E aí eu consigo perceber logo quem vai ganhar, quem vai perder. Mas se não falar distribuição eletrônica, o que eu observo? Que para o X, a sua última camada é 5s2, 5p5, 7 elétrons. Para o Y, né, ele possui o quê? 2 elétrons na última camada. 2 elétrons na última camada. Então, eu vou pegar as suas cargas. O Y mais 2, o X menos 1. Conhecendo as cargas, para chegar à sua fórmula, eu vou fazer a inversão. A carga de um será o índice do outro e vice-versa. Então, a carga do Y, que é mais 2, vai ser o índice do X. A carga do X, que é menos 1, vai ser o índice do Y. Então, vou chegar ao resultado Y, X2. Como o Y deve perder 2 elétrons e o X deve ganhar 1 elétron, então fica aí notório que eu preciso de 2x, né, cada um ganhando 1 elétron, para poder satisfazer o Y, que deve perder 2 elétrons. Então, vamos chegar à fórmula YX2, letra A. Show de bola. Vamos recapitular, turma. Ligação iônica, ela se dá pela perda
e pela perda definitiva de elétrons. Então, um átomo vai perder elétrons e o outro átomo vai ganhar elétrons. E aí acontece o estabelecimento da ligação iônica. Muito obrigado e até a próxima.